Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou falar sobre religião nesse Chester News, a Chester News Religião, das religiões abraâmicas. Eu estava hoje andando na praia, né, de manhã, eu tive uma inspiração para falar sobre o Deus de Abraão, né, Deus dos judeus, cristãos e islâmicos. Há muita controvérsia nos teólogos, né, que afirmam que são três deuses diferentes: Deus do Antigo Testamento, do Novo e do Alcorão, dos islâmicos, dos cristãos e dos judeus. Eu estava andando na praia, meditando, pedindo inspiração divina, e assim, para mim ficou muito claro uma coisa: é uma questão de lógica. Se as três religiões mais importantes monoteístas, o Deus de Abraão, os judeus, os cristãos e os islâmicos acreditam, eles são uma fé monoteísta, que acreditam em um único Deus. Eu acho que é uma questão até de lógica. Se a hipótese que Deus existe está certa e ele é único, então fica claro e evidente que o profeta Moisés, Jesus e Maomé estavam se referindo ao mesmo Deus. Então não é questão de, nossa, esse cara aí quer que o Deus seja o mesmo para ter paz na Terra Santa. Não é isso, é questão de lógica básica. Se só existe um Deus, um único Deus, e Moisés estava falando de único Deus, Jesus falou que é o único Pai, único Deus, e Maomé falou de Alá, que é o único Deus, é meio óbvio, assim, para mim ficou muito claro. Eu sei que isso não é claro para a maioria das pessoas, porque se fosse claro, não teria Guerra Santa, porque se os judeus, os cristãos, os islâmicos seguem o mesmo Deus, para que eles vão se matar? Então, eu acho que para mim ficou muito claro isso, sabe? Eu acho que quando o Messias judeu vier ao mundo, vai ser como um raio de sol, assim, depois de uma tempestade. Vai ficar tão evidente que, assim, muitos falam do Apocalipse, né, união das religiões. Eu acho que as religiões elas vão continuar separadas, mas elas vão estar unidas no sentido espiritual, de tipo assim, nós somos irmãos mesmo. Judeus, cristãos, islâmicos vão seguir linhas diferentes, mas igual um profeta do Bahá'í falou, são ramos da mesma árvore. As religiões vão se sentir que têm uma mesma raiz, então o mesmo tronco, são folhas diferentes só, todas elas. Sejam os vários ramos do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, os ortodoxos, os judeus, os reformistas, entre os cristãos, os católicos, protestantes, várias outras linhas, os espíritas, os islâmicos, sunitas, xiitas, vamos ver que são uma árvore, a mesma árvore. Eu acho que essa clareza espiritual, porque assim, muita gente não acredita, né, que existe o mal, Satanás, mesmo ele passando várias vezes no Antigo Testamento, uma hora se virando uma cobra, outra hora um corvo, outra hora simbolizado de várias formas, Baphomet pelos maçons. Então tem várias formas que representam o mal. Eu acho que eu acho assim, o mal, ele tenta desunir, criar discórdia, polarização e guerra. Então assim, a Guerra Santa, as cruzadas, tudo isso é um plano satânico para causar discórdia entre os irmãos. É realmente um plano mesmo. Tanto partes das escrituras que são contraditórias, que pregam ódio, tudo isso é plano maligno para que as. Eu acho que o que mais o mal teme é que as religiões realmente se unam no sentido de você é meu irmão e fique aquela força espiritual, porque aí não vai ter mais guerra santa, não vai ter, sabe? As pessoas vão ver que as religiões umas respeitar as outras, porque é uma questão de lógica. Se existissem três deuses diferentes, os, ambos estariam errados, porque os judeus seguem um único Deus
E teriam três deuses, um do Antigo Testamento, um no cristão e um do Alcorão. Não tem sentido. É uma questão de lógica. Então eu acho assim, no mundo vindouro de paz, quando o Messias vier, as coisas vão se esclarecer e vai ter uma paz assim muito grande vindo dessa luz, dessa compreensão de que o Deus dos judeus, dos cristãos e islâmicos é o mesmo. No final do Apocalipse fala: "E adorarão o mesmo Deus". Quem que está em Jerusalém, no contexto de Jerusalém? No bairro da antiga Jerusalém antiga, tem um bairro judeu, um bairro cristão, um bairro islâmico. Eles adorarão o mesmo Deus. É um plano divino, porque Deus ele trabalha em etapas. Primeiro ele a gente está descobrindo, a ciência está descobrindo como as coisas acontecem. Os povos antigos, da antiguidade, das escrituras, que escreveram a escritura, achava que era mágica, que Deus criou o mundo, né? Nós estamos vendo que o mundo material que Deus criou, a ciência, tem regras próprias, demoradas, como se formam os planetas, tal. São bilhões de anos de pó estelar, não interessa. Só que assim, a essência continua a mesma. Deus criou tudo, só que num processo natural, aleatório, tá? Mas Deus está por trás de tudo. Os judeus, eles não foram um povo escolhido à toa. Eles tinham uma missão. Qual missão? Trazer o Deus monoteísta, que é o verdadeiro, para a Terra. Tirar os misticismos anteriores dos povos da antiguidade. Veio trazer o Deus verdadeiro. Então Moisés, ele foi um representante de Deus para os judeus. Tirou o povo do Egito, fundou Israel. Ah, mas Israel só é importante para os judeus? Não. Tiveram as cruzadas, Jesus pregou lá. Então, Jerusalém é importante para os cristãos também. É uma terra sagrada. Ah, mas é só sagrada para os judeus e para os cristãos? Não. Os islâmicos entendem que Maomé subiu aos céus naquela mesquita do Monte do Templo. Então, ela é importante para os judeus, para os cristãos e para os islâmicos. Ah, mas os três brigam pela Terra Santa. Quem vai ganhar? Deus não faria isso. Ah, quem vai ganhar? Não, né? Isso é um pensamento diabólico. Ninguém vai ganhar nada. Todo mundo vai ganhar quando tudo for de todo mundo. Então, Jerusalém é dos judeus, dos cristãos, dos islâmicos e de toda a humanidade. Essa é a capital mundial de um governo mundial. Então, o plano divino é esse, que existe uma só terra, um só governo, todas as religiões se unam para elevar a espiritualidade da terra a um novo patamar. Isso é um plano divino, para mim está muito claro isso. Depois de anos de estudo da Torá, da Bíblia, do Alcorão, eu cheguei à conclusão que Deus ele age por etapas. Então ele não mandou um profeta Moisés, Jesus e Maomé para um destruir o que o outro fez. Não. No final, todos vão. Porque tem muita coisa, né, da escatologia, de que o anticristo pregaria a paz, mas não é questão disso. O Messias também pregaria a paz. Jesus pregou a paz, Moisés pregou, Maomé também. Falou várias vezes em paz. Tem algumas passagens agressivas que eu acredito que não tem mais fundamento de quando o Messias judeu vier, ele vai esclarecer e não vai ter mais utilidade essas partes agressivas de um destruir o outro. Isso era um contexto da antiguidade que não se aplica mais. Então os judeus, os cristãos islâmicos, pelas profecias, seguem o mesmo Deus mesmo. Isso não é nossa, isso aí é tentativa de alguns de unir as religiões que são diferentes. Pensem comigo. Para mim está muito claro isso. Eu recebi uma inspiração e eu acho assim, esse símbolo dos judeus cristãos islâmicos unidos, eu vou pôr o símbolo que eu tive. Quando eu escrevi o livro A Chave de Davi, o Deus de Abraão, eu senti a inspiração que esse símbolo já existe no mundo espiritual. Eu só materializei uma inspiração para fazer a arte. Mas assim, as religiões abrâmicas unidas é o maior medo do mal. Por quê? Porque vai ter uma luz, uma compreensão que vai dissipar totalmente as trevas. Vai acabar a Guerra Santa, vai, sabe, trazer uma compreensão, mas o povo pensa assim, não, mas não vai ter conflito? Não, os judeus vão seguir a Torá, os cristãos a Bíblia, os islamitas, os islâmicos, o Alcorão, vai continuar tudo como está.
Só que vai mudar uma coisa, um paradigma. Eles vão parar de se ver como inimigo. Isso parece que é pouco, mas é uma mudança mínima que vai fazer a diferença, assim, totalmente. E a gente não tem que esperar o Messias vir, judeu. Nós mesmos podemos buscar a luz, pedir inspiração de Deus. Aquela parte de Marcos que fala, se você rezar com bastante fervor, aquilo te é dado pelo céu, pelo mundo espiritual. Nós, humanos, mortais, com defeitos, temos que pedir pela paz em Jerusalém. Que Deus mande essa compreensão para a gente, independente de esperar o Messias ou não, nós temos que buscar essa compreensão. Nós, cada um de nós é responsável pelo bem ou mal, entendeu? Você escreve uma coisa na internet falando que o Deus dos judeus cristãos islâmicos são diferentes, sem ter lógica, sem pensar, sabe? Isso às vezes você faz o mal sem ter consciência. É óbvio que é o mesmo Deus. Não é que quer unir. Pensem comigo, não sei se ficou claro. Se existe só um Deus, tanto os judeus, cristãos e islâmicos estão necessariamente, por lógica, falando do mesmo Deus. Não tem três deuses. O Deus do Antigo Testamento. Eu já vi muitos líderes religiosos. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do cristão, o Deus islâmico. Tem uns caras que falam até que Maomé era do mal. Eu vejo alguns judeus falando que Cristo foi para o inferno. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Quem tem a mente fechada assim devia de ser preso e nem poder ser líder religioso, falar umas asneiras dessa. Pô, se o Deus é monoteísta, como é que existem três deuses diferentes? Virou Roma, virou Grécia Antiga, três deuses. Pô, é questão de lógica, gente. Vamos, assim, pedir inspiração para Deus mostrar os planos divinos para gente, porque o que mais a humanidade precisa nesse momento é ter paz, ter entendimento, entendeu? E o entendimento ele vale mais do que. Porque não adianta você ficar estudando a escritura se você não pede inspiração divina para realmente entender. Tem coisas que são evidentes nas escrituras, mas tem coisas que você tem que estudar por vários anos, repetir, ler, para chegar a uma conclusão. Essa conclusão é totalmente lógica, não é nem tem nada a ver nem com fundamento religioso nenhum. Se só falam de um Deus, é óbvio que o Deus é igual o Apocalipse fala, e seguirão o mesmo Deus. Isso vai ficar claro demais, entendeu? Então isso foi a inspiração que eu tive nesse Chester News Religião. Eu falo geralmente de política, política internacional, mas quando eu tenho umas inspirações, eu gosto de falar de religião também, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes da vida da gente, que inspira você seguir uma religião ou várias, ou seguir as escrituras, isso te ilumina, te purifica, te protege, te leva a fazer o bem. Então, a religião também é importante na vida da gente. Bem-vindo ao meu canal. Se quiser, se inscreva e dê um curtir para o vídeo sair melhor nas buscas. Um abraço.